Brasileiros e brasileiras, usando uma expressão não muito aceitável por todos, que era do Sarney, vocês lembram? Mas hoje é o dia da bandeira brasileira, 19 de novembro. Eu sou de uma geração que nós, alunos das escolas, íamos para a praça principal da nossa cidade para ouvirmos o hino da bandeira, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Vocês lembram disso? Eu fiz uma pequena anotação pela gravidade da informação que é trazida ao conhecimento dos brasileiros neste sábado 19. No meio da tarde desse sábado, se fica sabendo que o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, de Campos de Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, determinou a prisão do senhor Garotinho, porque ele e seu filho Vladimir Mateus ofereceram 5 milhões de reais para que o caso do Garotinho, 15 mil denúncias por compra de votos, fosse abafado. Ou seja, a família Garotinho ofereceu 5 milhões ao juiz eleitoral para que esse assunto fosse para a gaveta, igual a muitos assuntos políticos que hoje estão dormindo nas gavetas e nas prateleiras do Supremo Tribunal Federal, envolvendo políticos, inclusive processos do senhor Garotinho, estão lá a dormir no Supremo Tribunal Federal. Mas o mais grave de tudo isso é que a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro sabe do que aconteceu. A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro manteve Garotinho preso. E a doutora Luciana Lócio, advogada de Dilma Rousseff, guindada ao Superior Tribunal Eleitoral, ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma medida para que Garotinho não ficasse na cadeia, para que Garotinho fosse para um hospital privado, o Côte-d'Or, o hospital mais rico do Rio de Janeiro, e de lá fosse para casa para cumprir a prisão ou a decretação da prisão em prisão domiciliar. Eu quero falar com a senhora ministra Luciana. A senhora que tem um passado que não é republicano, porque a senhora defendeu uma pessoa que ajudou a roubar o Brasil durante 13 anos. Ou seja, doutora Luciana Lócio, a senhora faz parte dessa organização criminosa, porque de lá a senhora saiu como advogada. E o meu blog, o Cristal Vox, colocou em dúvida o imóvel que a senhora comprou em Brasília, milionário, que a senhora declarou por um preço muito menor no momento de comprá-lo aí no Eixo Monumental. A senhora tem contas a acertar com a sociedade brasileira? Tão logo a senhora saia do TSE, porque o seu mandato vai acabar. A senhora não será mais ministra, será uma cidadã comum e terá que acertar contas com nós, brasileiros, que pagamos a conta, inclusive o seu salário. Agora, a senhora ministra, sabendo que o seu Garotinho ofereceu 5 milhões de reais para corromper um juiz e a senhora conceder a medida, de que lado a senhora está? Do Poder Judiciário? Dos milhares de magistrados brasileiros que neste momento tentam moralizar a política brasileira, ou de lado dos corruptos? Porque o que acontece no Rio de Janeiro hoje, a falta de dinheiro para pagar funcionários, contas, e colocar o Rio de Janeiro num lugar decente, o Garotinho contribuiu para isso. A mulher do Garotinho contribuiu para isso, para quebrarem o Rio de Janeiro, como quebraram a cidade onde ela hoje é prefeita. Tanto é verdade que o candidato dela e do Garotinho saiu em terceiro lugar nessa eleição, mesmo o Garotinho comprando 15 mil votos do que é acusado para estar preso hoje num hospital de luxo no Rio de Janeiro. Doutora Luciana, a senhora não tem o direito de fazer isso com os brasileiros. A senhora, como magistrada, tem o dever de manter na prisão bandido, como é o Garotinho. Eu fico triste, doutora Luciana, porque a senhora é uma mulher jovem, é uma esportista, gosta de saltar a cavalo. A senhora tem compromisso com o Brasil.
E de repente, não mais que de repente, a senhora de novo passa para o outro lado, porque ontem, por um discurso feito por um intervencionista no plenário da Câmara dos Deputados, nós temos agora uma organização criminosa política no Brasil. E a senhora ficou do lado dessa organização criminosa política do Brasil ao liberar o senhor Garotinho. A senhora não ficou com vergonha daquelas imagens? Daquele homem se debatendo dentro do quarto do hospital, dentro da ambulância? A senhora não acha que aquilo foi teatro? E a senhora, concedendo a medida que concedeu ao senhor Garotinho, a senhora foi diretora desta peça macabra, vergonhosa que o Brasil assistiu. Que pena, doutora Luciana. A senhora não será mais ministra do TSE em seguida, daqui a pouco tempo. E o Brasil vai cobrar da senhora esse desserviço que a senhora fez à democracia brasileira.